Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Diante da tua glória, não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. De novo, Senhor. Hoje eu venho partilhar com vocês a palavra de Deus e partilhar num mês especial, um tema muito especial. Esse mês de julho, ele é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então, todo esse mês de julho, a nossa igreja, a nossa fé, ela está voltada. Ela está celebrando o preciosíssimo sangue de Jesus. E nós já sabemos que Jesus, Ele deu a sua vida, Ele derramou todo o seu sangue para a salvação da nossa alma. Para a minha, para a tua salvação, para nos salvar dos nossos pecados. E se nós começarmos lá de quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, em que ele estava agonizando, quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Mateus, Jesus ele fala assim, que nesse momento no Horto das Oliveiras, na agonia, ele diz assim que ele estava tomado de uma angústia muito grande. Então Jesus ele disse que o coração dele estava cheio de angústia e ele foi sofrendo, agonizando por conta de tudo que ele iria passar, porque ele já sabia que não seria fácil. E então ele começou a suar sangue. Aquela agonia tremenda que começou a suar sangue. Ali começou o derramamento do sangue de Jesus na terra. E depois da agonia, Jesus foi preso, ele foi flagelado, teve o seu corpo completamente dilacerado, flagelado, machucado pelos flagelos, pelos tapas. Se nós olharmos lá em Isaías, nós vemos que diz assim: não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. Ele era a escória da humanidade. E Isaías diz assim, que nós estaríamos diante de qual nós cobriríamos o nosso rosto. E então, ali Jesus completamente flagelado, dilacerado, irreconhecível, sangue derramado. O sangue de Jesus ali também foi derramado naquela flagelação. Depois Jesus, ele tomou a tua cruz, foi colocado a coroa de espinhos, mas sangue derramado. O precioso sangue de Jesus derramado.
E nesse caminho do Calvário, mais flagelos, mais machucados, quedas, levantou, caiu de novo, levantou, caiu de novo. E mais sangue derramado na terra. Mais sangue derramado na terra. Feridas da cruz, dos flagelos, o rosto desfigurado, mas foi até o fim. Foi até o fim. Quando chegou para ser crucificado, pregos nas mãos, pregos nos pés, mais machucados, mais feridas, chagas. E então essa cruz levantada, chagas pelo seu peso, abertas ainda mais dilaceradas. E mais sangue derramado. Quando eu pensava nesse caminho, e em todo esse sangue derramado por Jesus, esse preciosíssimo sangue derramado por Jesus desde a agonia, a sua flagelação, até ali na cruz. O sangue de Jesus se esgotou. Se esgotou. Morreu, foi transpassado pela lança. E ali já não saía só mais sangue, saía água. Porque o sangue já havia se esgotado. Então Jesus, ele ali, ele rendeu até sua última gota de sangue. Até esgotar todo o seu sangue. E os judeus antes, eles sacrificavam o cordeiro e deixavam lá, sacrificado e escorrendo todo o sangue. Mas ali era o Cordeiro de Deus. Quando nós rezamos na missa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali estava o Cordeiro, o sacrifício de Deus, que tira o meu e o teu pecado, o pecado do mundo. Esse sangue, ele se esgotou. Ele foi derramado até o fim, para minha e para a tua salvação. E quando eu digo preciosíssimo sangue de Jesus, preciosíssimo é porque é de um alto preço. Um preço grande, um preço extraordinário. A vida de Jesus. A vida de Jesus. É difícil nós escolhermos uma cena daquele filme da Paixão de Cristo que seja escolher uma e falar assim, é a que me toca mais, é a que mexe mais. Mas tem uma em especial que toda vez que eu assisto eu me emociono. Que é quando Jesus acaba de ser flagelado e entra Nossa Senhora segurando aqueles panos brancos nas mãos e ela começa a enxugar o chão que havia sido derramado pelo sangue de Jesus. Ela sabia o valor daquele sangue. Ela sabia o poder daquele sangue. Ela sabia que aquele sangue salvaria a nossa alma, a nossa história, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. E ela foi lá, enxugando mesmo sem conseguir pegar tudo, mas ela lá, aquilo que ela conseguia, ela enxugava o sangue de Jesus. E nós temos que entender que há um poder grandioso, extraordinário,
milagroso, porque salvou a nossa alma do pecado. Há um poder extraordinário no sangue de Jesus. Há um poder que os nossos olhos não veem. Há um poder que nós muitas vezes não podemos tocar, mas nós experimentamos na Eucaristia, no corpo e sangue. Mas existe um poder que os olhos não veem, mas que pode salvar a nossa vida, a nossa existência, a nossa história. Eu vou falar para vocês na palavra, mas o sangue de Jesus, Ele nos salva dos nossos pecados. Ele redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos tirou das profundezas do abismo, Ele nos resgatou do pecado, da morte. O sangue de Jesus nos lavou de todas as nossas misérias, de todas as nossas impurezas. O sangue de Jesus, Ele nos santifica. Ele é capaz de transformar a nossa vida, o nosso coração, para que sejamos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, para que sejamos santificados. Se nós olharmos, deixa eu pegar aqui para vocês. Não precisa pegar essa palavra, só vou falar para vocês. Mas em Efésios, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Pelo seu sangue, em Romanos, somos justificados. Em Hebreus, pelo seu sangue, pela oblação do corpo de Jesus, nós somos santificados. Em João, pelo sangue de Jesus, seu Filho nos purifica. Em Colossenses, o preço do sangue de Jesus na cruz nos dá a paz. A paz. Podia continuar, eu tenho outras anotações aqui, mas o sangue de Jesus, ele é preciosíssimo, e ele pode transformar o meu e o teu coração, ele pode transformar a nossa vida. E quando nós nos deparamos com tamanho ato de amor, eu não sei vocês, mas quando a gente começa a ver tudo que Jesus passou, morreu, tudo que Ele suportou, a gente olha para a gente se sente um nada, na verdade, miserável. A gente se constrange com tamanho amor. Igual São Paulo dizia, o amor de Cristo, ele nos constrange. Nós ficamos constrangidos diante de tamanha graça, de tamanho amor, que deu a própria vida, que deu até a última gota de sangue. E nós começamos a olhar para as nossas misérias, para aquilo que nós somos, e não nos achamos merecedores de tanto amor. Nós às vezes nem conseguimos compreender verdadeiramente tamanho amor. E ontem nós tivemos uma reunião de servos, com os servos do grupo Raio de Luz, e a Ju colocou uma parte de uma leitura de um livro que me chamou muita atenção e ficou no meu coração, que dizia assim, que nós somos como um mendigo que vai até o rei sem nada para oferecer, com as nossas misérias, com os nossos pecados, que Ele sabe quais são, Ele conhece, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E nós chegamos ali
diante do nosso Rei, como mendigos, mas o nosso Rei, Ele não é um rei com um trono maravilhoso, Ele não nos dá riquezas, Ele não tem uma coroa de ouro. O nosso Rei, Ele tem uma cruz, é o seu trono, é uma cruz. Ele tem uma coroa de espinhos. Ele não nos dá riquezas, mas Ele nos dá. Ele nos dá o teu sangue precioso, o seu amor. Porque o sangue de Jesus, o Padre Paulo Ricardo diz assim, que o sangue de Jesus, ele é a concretização do amor infinito de Jesus por nós. É a concretização do amor de Jesus por nós. E é o que Ele pode nos dar. É o que Ele nos dá para salvar a nossa alma da morte, da tristeza. E às vezes nós estamos nos sentindo assim miseráveis, como esse mendigo, cheio de pecados, mágoas, carregando prisões, aprisionados, carregando dores, carregando tristeza, carregando fardos. Mas é desse jeito que nós temos que chegar até o nosso Rei. Não tem outra maneira. Nós não temos que colocar a nossa melhor roupa, o nosso melhor sapato, tudo, fazer uma maquiagem bonita. Não temos. Ele enxerga a nossa alma. E é dessa maneira que nós temos que nos apresentar para o nosso Rei. Chegar diante dele com as nossas misérias, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com os fardos que você tem carregado, com as doenças que você tem carregado, doença do corpo, doença da mente, doença da alma. É chegar para esse Rei que nos salva, que tem esse amor concreto, já concretizado para nos dar. Peguem comigo em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vou repetir. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele, e fomos curados, graças às suas chagas. Nós já fomos curados. Nós já fomos curados. E essa graça, essa palavra, esse versículo, nós temos que ter ele gravado no nosso coração. Que Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades, que Ele já venceu, que nós já fomos curados. É palavra de Deus, é verdade para nós, é boca de Deus para nós. Nós já fomos curados, mas nós temos vivido aprisionados, prisioneiro das nossas dores, das nossas mágoas, prisioneiro das nossas tristezas. Sendo que nós temos um Rei, a qual a chegar todo dia, a qualquer hora, a qualquer momento, e derramar a nossa vida, a nossa história,
em derramar tudo aquilo que temos e somos, mas a gente já desiste antes. A gente já diz assim, eu não consigo. Essa área da minha vida eu não consigo melhorar, eu sou assim. Eu já sou assim. Não. Consegue. Porque nós já fomos curados. Essa enfermidade não tem cura. Para muitos pode ser loucura eu dizer isso, mas eu falo sem medo. Tem cura. Tem cura. Tem cura, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre nós e Ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. É por isso que diz a palavra de Deus que a cruz de Jesus é loucura. É loucura para o mundo, mas para nós, que amamos a Jesus e que cremos em Jesus, sabemos que tudo é possível. E que o sangue de Jesus, o preciosíssimo sangue de Jesus, Ele pode adentrar a nossa história, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, tudo aquilo que você viveu e que deixou marcas na sua história. O sangue de Cristo, Ele já venceu, Ele já nos curou. E nós precisamos viver isso com propriedade. Tem uma pessoa, um homem muito de Deus que eu sigo no Instagram, e que ele diz assim, eu sempre lembro, vocês vão ver por quê. Porque ele diz assim que nós somos seres que esquecem. Nós somos seres que esquecem. E às vezes eu tenho que lembrar disso. Por quê? Por que nós temos que partilhar da palavra de Deus? A todo instante. A mesma palavra, mas eu já ouvi isso. Nós somos seres que esquecem. Nós vivemos experiências, o Senhor nos cura. E nós sabemos que nós temos o sangue de Jesus, que é uma arma, que é a nossa salvação, que Ele já venceu por nós, que Ele já carregou a cruz. Eu tenho certeza que muitos de vocês, como eu também, como os nossos irmãos aqui, quantos já escutaram falar sobre o sangue, como Ele nos salva. Mas nós somos seres que esquecem. E nós precisamos relembrar a cada dia isso. Que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que Ele já tomou sobre si as nossas lutas. Que Ele já carregou no seu ombro os nossos sofrimentos, a sua luta, o seu desafio interior, a sua doença. Ele já carregou e Ele já nos curou. Nós temos que viver a cada dia alvejados no sangue do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse. Deixa eu ver se eu acho. Que somente aqueles que forem alvejados no sangue do Cordeiro resistirão até o final. Eu acho que eu não vou achar aqui agora, mas é isso que diz. Aqueles que forem alvejados no sangue do Cordeiro conseguirão vencer as lutas. Aqueles que forem alvejados todos os dias no sangue do Cordeiro terão cura, terão a cura. Aqueles que são alvejados no sangue do Cordeiro serão livres, livres de toda tristeza, de toda depressão, de todo rancor, de todo ódio, de toda ira, de toda raiva. Se dentro da sua casa o seu comportamento tem sido esse, de ficar nervoso por qualquer coisa, explodir por qualquer coisa,
porque a gente está meio confinado, né? Fica meio difícil conviver, tem hora. Peça o sangue de Jesus para que te lave, para que te purifique, para que você seja alvejado no sangue do Cordeiro. Se dentro do coração existe mágoa, é difícil perdoar, gente, não é fácil perdoar. Às vezes as pessoas fazem coisas para nós que é difícil, a gente fica com aquilo na cabeça, a gente se sente injustiçado, se sente traído. Mas o sangue de Jesus, Ele já nos curou. E nós temos que tomar posse. Tomar posse, a gente precisa ser cristãos que vivem a cada dia lavados e alvejados no sangue do Cordeiro, porque Ele vai te ajudar a vencer as tuas lutas, Ele que vai te ajudar a vencer as tuas tribulações, a se santificar, como disse lá na palavra de Deus, o sangue de Cristo nos santifica. Quando os pecados que tiverem difíceis de vencer, clame o sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus te lave, te purifique, te restaure, e então você levante novamente e comece a caminhar. E hoje nós vamos rezar assim, como esse mendigo, da forma, do jeito que você está. Está aí na tua casa, sentado, de pijama, lavando louça. Às vezes a mulher está fazendo a faxina com aquele coque, terminou a faxina agora. É do jeitinho que você está. Chegue diante da presença de Jesus com as suas misérias. Chegue diante do Rei, diante do Mestre, e se coloque agora. Nós vamos ouvir uma música para que a gente possa rezar com ela. E você vai cantando e vai apresentando tudo isso a Jesus, ao seu preciosíssimo sangue. Esse sangue que foi derramado, ele vai ser hoje derramado em nome de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a minha mente, a tua mente, os nossos corações, sobre a nossa história, sobre o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Hoje o sangue de Jesus, ele vai nos lavar da cabeça aos pés. Mesmo que você se sinta hoje o pior dos piores, indigno, é assim que o Senhor nos recebe. Se coloque diante da presença dEle. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, Livre eu serei. livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Proclama isso. Se o teu sangue, Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te
nós vamos pedir também o sangue precioso de Jesus sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, onde está a nossa família, os nossos, onde vivemos a nossa história, onde muitas vezes o inimigo tem lançado correntes poderosas na nossa família, no nosso lar. E nós vamos clamar o sangue precioso de Jesus, que já venceu, que já nos libertou, para que Ele liberte de todas as correntes, de tudo que tem aprisionado o nosso lar, na vontade de Satanás. Que Jesus possa reinar, que o sangue de Jesus possa lavar todo o nosso lar, possa alvejar no sangue precioso do Cordeiro toda a nossa casa, cada cômodo. Você que está na sua casa, estenda a mão para o teu lar, para cada cômodo, e peça que o sangue precioso de Jesus lave, liberte cada espaço, cada centímetro de área, que liberte cada um que lá vive, que mora. Que o sangue precioso possa libertar hoje o nosso lar de toda opressão, de toda divisão, de toda maldição lançada contra os casamentos, a todo matrimônio que já está ruindo. Que o sangue de Jesus hoje possa salvar o nosso lar, salvar os matrimônios, possa salvar os filhos, salvar o esposo, salvar a esposa. Vamos cantar e estenda a sua mão sobre o teu lar, porque hoje, pelo poder do sangue preciosíssimo de Jesus, o nosso lar vai ser liberto. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Continue cantando, estenda em direção ao teu trabalho. Toda ferida, Toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. você que muitas vezes, como o Pimenta falou no início da reunião, nesse tempo tão difícil, está desempregado, passando por situações difíceis no seu trabalho. Nós temos o sangue de Jesus, que já venceu por nós. E nós não somos de fraquejar e desistir para nossa ruína, mas somos de perseverar para nossa salvação. E nós clamamos o sangue de Jesus sobre o teu trabalho, sobre o meu trabalho, sobre tua área profissional, os teus sonhos profissionais. Nós te louvamos e te bendizemos, Jesus, pelo teu sangue precioso que nos liberta, pelo teu sangue precioso que vem de encontro àquilo que mais precisamos nessa noite, pelo teu sangue precioso que nos salvou e que nos salva, que nos curou e que nos cura, que nos libertou e nos liberta a cada dia. Bendito seja, Senhor, o teu sangue derramado na cruz até a última gota, por amor, para nos redimir, para nos salvar da morte, para nos salvar das prisões, para nos libertar de todo mal. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tamanho amor. Bendizemos o teu sangue preciosíssimo, Jesus. Que nós possamos ser nessa noite envolvidos pelo sangue precioso de Jesus, para que toda graça, toda libertação que
Senhor realizou em nós nessa noite. Que o sangue de Jesus envolva a nossa alma, envolva os nossos lares, os nossos trabalhos, os nossos familiares, e que possamos ter um escudo de proteção do sangue precioso de Jesus, porque Ele tem um poder. E que nós não esqueçamos, como somos seres que esquecem, que nós não nos esqueçamos que esse sangue tem um poder extraordinário e que Ele pode realizar milagres e transformações na nossa vida. É só tomar posse, é viver com essa palavra gravada na nossa alma e na nossa história. Amém?